Quando a criança que está aprendendo a ler por exposição a palavras escritas e figuras associando ao significado dessas palavras, sabe aquele clássico estilo de atividade onde a gente vê muito por aí, onde se coloca uma imagem de um lado e a palavra escrita do outro? Por exemplo, quando eu tenho a imagem de uma bola e do lado está escrita a palavra bola. Pois então, o que nós temos aí é que a criança está sendo alfabetizada por um método global ou analítico de alfabetização. Isto é, ela está partindo da forma global da palavra para, quem sabe, a criança ser levada e chegar à conclusão de que cada uma das letras que formam essa palavra como um todo representam os sons da nossa fala numa menor unidade, que é a unidade do fonema. Diga-se de passagem, este é um método de alfabetização amplamente empregado no nosso país, basta ver aí os materiais didáticos ou as folhas de atividades que as crianças que estão em alfabetização são expostas. Mariane, mas qual o problema com isso? É isso que eu quero te explicar neste vídeo. Eu quero que você saia entendendo por que o método de alfabetização global ou analítico não funciona. Você pode até estar pensando, mas que esse método de alfabetização não é muito utilizado não, afinal eu sou professora, eu não uso esse método, eu não uso método nenhum, aliás, eu uso um pouquinho de cada coisa, eu misturo vários métodos, eu tenho certeza que eu não uso isso daí. Bom, então é importante saber que toda vez que há uma atividade para crianças que ainda não sabem ler e que se relaciona uma figura com uma palavra inteira, pode ter certeza que aí você tem uma prática que está estimulando a alfabetização pelo método global. Então, já fica ligada, porque às vezes a gente acha que não usa determinada coisa, mas os meios que a gente está tentando alfabetizar a criança é um meio inadequado e que reflete o método global de alfabetização. E esse método de alfabetização, ele força as crianças a analisar o nível discursivo da palavra e da nossa linguagem. E espera que, sem um ensino sistemático, explícito sobre o nosso sistema alfabético, a criança seja capaz de alcançar logo a compreensão leitora, que é, de fato, o objetivo da alfabetização. Mas a alfabetização não começa com a compreensão, pois primeiro a criança precisa aprender a acessar a palavra, a decodificar, a ler a palavra, sem pistas visuais, para depois ela associar ao significado dessa palavra. E, novamente, sem nenhuma figura associada. Quando a criança atinge uma compreensão leitora de fato na alfabetização, ela não precisa de imagens. E o método de alfabetização global ou analítico não respeita a forma pela qual o nosso cérebro precisa aprender a ler. E ignora completamente que a etapa decisiva da leitura é a decodificação dos grafemas e fonemas e que é a passagem de uma unidade visual a uma unidade auditiva. E é sobre essa operação visual e auditiva que se devem focalizar os nossos esforços. E a partir dos primeiros anos escolares, essas correspondências entre grafemas e fonemas devem ser ensinadas de um modo explícito e sem medo de repetir. Ou seja, bem antes de apresentar palavras inteiras para a criança tentar estabelecer o que está escrito ali com o apoio de uma imagem, ou pedir para a criança escrever espontaneamente do jeitinho dela, nós precisamos começar ensinando como o nosso sistema alfabético está estruturado e que cada uma das letras representam alguns sons. E só depois disso consolidado, a criança poderá ler e escrever palavras de maneira autônoma. Então, precisamos partir dessas menores unidades das palavras, que são as letras e os sons das letras, até as formações das sílabas e depois as palavras. E não o contrário, como o método global estimula, que é a reflexão e a análise de palavras inteiras a partir do todo. E que talvez, a partir disso, a criança chegue à conclusão das partes, né? Que as letras representam os sons da fala nessa unidade dos fonemas. E o método global desconsidera que existem essas habilidades cognitivas que as crianças precisam adquirir previamente e consolidar antes de avançar para uma etapa posterior que é mais complexa, como o ato de fato de ler e escrever. E que as habilidades mais complexas da leitura
leitura e escrita só podem ser alcançadas de maneira eficiente a partir de um ensino explícito e sistemático. Mas espera aí, Mariane, o que seria um ensino explícito e sistemático? Apesar de eu ter acabado de falar duas palavras que nós não ouvimos com frequência, né? E que pode até parecer difícil. O significado prático delas é muito simples e eu vou direto ao ponto, vocês vão entender aqui. É o seguinte, no ensino explícito, nós ensinamos o que sabemos que a criança precisa aprender através de uma linguagem clara, direta e livre de erros. Na alfabetização, como eu já citei, nós já sabemos que a etapa decisiva da leitura é decodificar grafemas e fonemas, né? Simplesmente falando a relação entre as letras e seus sons. Então, nós vamos avançar, nós vamos começar ensinando exatamente isso. Quais são os sons das letras, sem deixar que a criança fique tentando descobrir apenas analisando palavras. Então, nós vamos partir do que a criança precisa aprender, porque eu sei que ela precisa aprender isso. E quando eu falo que o ensino precisa ser também sistemático, eu quero dizer que eu preciso primeiro ensinar o que é mais fácil e que vai alicerçar os conhecimentos que virão depois. Então, se na alfabetização o objetivo, como eu disse, é a compreensão leitora, eu não vou começar cobrando que a criança compreenda o que ela lê, porque tão pouco ela lê, não é verdade? Mas primeiro eu vou ensinar a ler. E para ler, eu vou partir do ensino do alfabeto de uma maneira completa, né? Do ensino das letras e seus sons, dos sons das letras. E aí, depois disso, aí sim eu vou partir para a formação das sílabas pelos sons das letras e só depois palavras. Isso é ser sistemático, seguir do que é mais simples ao que é mais difícil para a criança. Viu só? Como o ensino explícito, sistemático, só tem um nome que parece diferente, rebuscado e que parece difícil, mas que na verdade é o mais lógico de se seguir, porque obedece um passo a passo, uma etapa a etapa, e que depois do básico ali bem feito, ou do arroz com feijão, a criança vai ser livre para explorar qualquer conteúdo e construir outros conhecimentos. E eu, Mariane Assis Dias, confio tanto nessas evidências que apontam a superioridade de uma metodologia de ensino explícito e sistemático, e eu sigo essa premissa em tudo que eu ensino, tanto aqui no meu canal, de forma livre, quanto dentro dos meus cursos sobre alfabetização. Eu sigo, inclusive, a metodologia S que eu desenvolvi, que é um acrônimo para as palavras: ensino explícito, sistemático e bem instruído. Afinal, precisa ter uma professora bem instruída conduzindo o caminho da aprendizagem da criança. Por isso que eu adicionei esse bem instruído aí nessa premissa do ensino explícito. Então, já aproveita para se inscrever aqui no meu canal e deixar seu like neste vídeo. Assim você também pode receber mais conteúdos e ter cada vez mais clareza de como garantir um ensino explícito e sistemático a todas as crianças. Porque quando você, professora, entende a importância de ensinar dessa maneira explícita e sistemática, parece que toda a confusão que o método global acaba estimulando, desaparece, como assim, ó, um passe de mágica. E você passa, então, a entender que não basta expor à criança palavras escritas, né? Ou a escuta de histórias, que somente isso não é capaz de ensinar a ler. E precisa mais do que isso, e precisa exatamente quebrar o processo em etapas e segui-las de maneira explícita e sistemática. Afinal, imagina só, um esportista. Não basta expor ao esportista informação a um ambiente significativo e imerso no esporte. É preciso mais. O treinador, ele precisa ensinar como executar bem cada movimento, sem esperar que o esportista descubra sozinho como fazer aquilo. O ensino explícito e sistemático faz bem a todos e permite que o ser humano faça coisas maiores e melhores cada vez mais, né? A fim de dominar primeiro coisas mais simples e fazer coisas mais difíceis. E na alfabetização é a mesma coisa, não basta inserir a criança em um ambiente alfabetizador e significativo, imerso no mundo letrado. Aliás, se assim fosse, não existiriam analfabetos, não é verdade? Pois, em alguma medida, todos hoje em dia vivem neste mundo letrado. Então não basta
Não basta expor a este ambiente. E também não basta perguntar para a criança o que você acha que está escrito aqui. Veja a imagem ao lado. O que pode ser essa palavra? Ou veja a primeira letra. Qual palavra pode começar com essa letra? Sabe, essas pistas. E no momento da escrita também, não basta dizer para a criança, escreve do seu jeitinho. Ou pense na palavra. Como será que escreve? Imagina, na alfabetização é preciso muito mais. É preciso ensinar a criança a estabelecer o pensamento correto quanto ao universo das letras e das palavras e como essas palavras são formadas. Então, se disseram para você que a criança aprende pensando, levantando hipóteses, entrando em conflito com as palavras e descobrindo, que você pode colocar a criança em contato com a palavra para pensar, refletir e que de tudo isso vai dar certo, cuidado. Não vai dar certo. Você acha mesmo que basta questionar uma criança e que ela vai ser capaz de refletir sem dar os meios para ela? Será que isso é pensar? Ao questionar a criança, você está ensinando ela a pensar? Eu já te digo que a resposta é não. Um pensamento, quando ele é bem sucedido, ele depende de 4 fatores. Isso a ciência cognitiva já tem nos mostrado, que é informação do ambiente que a criança está inserida, é um fator importante, mas há outros 3. Os fatos e os procedimentos na memória de longo prazo e na memória de trabalho, bem como a quantidade de espaço que a criança tem nessa memória de trabalho, que vai ser capaz de ajudá-la a pensar adequadamente sobre um problema. E para resolver o problema, né, de ler uma palavra, vamos imaginar que isso é um problema ainda para a criança. A criança precisa ter os fatos e os procedimentos na sua memória, principalmente o procedimento e o conhecimento das letras, os seus sons, e ser ensinada isso de maneira explícita, sistemática previamente. E como esses sons formam as palavras para só depois usar esses fatos e procedimentos para conseguir aplicar e ler a palavra. Por isso que ensinar a criança a pensar na alfabetização não é simplesmente colocar palavras inteiras na frente dela, muito menos associar essas palavras com pistas visuais, pois a criança não vai ler, ela vai no máximo se basear na figura para estabelecer o que está escrito ali, não é mesmo? E eu sempre falo isso para minhas alunas, depender de pistas visuais para leitura não é leitura, a criança não está lendo. E ao tentar alfabetizar pelo método global ou analítico, não funciona porque não é assim que o nosso cérebro precisa receber as informações para ser capaz de pensar e executar o ato de ler. Inclusive, tem um livro que você precisa ler sobre o ensino da leitura. Será que você já conhece? Chama Os Neurônios da Leitura, do neurocientista Stanislas Dehaene. Você já conhece esse livro? Se não, vale a pena adicionar aí na sua leitura. Eu recomendo muito essa leitura e lá dentro do livro tem um subitem que se chama A Ineficácia do Método Global. E na página 245 do livro, o autor aponta que muitos estudos ao redor do mundo que mediram os desempenhos em leitura das crianças que foram supostamente alfabetizadas pelo método global conduzem a uma conclusão robusta. Os enfoques baseados na forma global da palavra, na palavra como um todo, não funcionam tão bem quanto os baseados na relação sistemática entre os grafemas e os fonemas. Muitos estudos compararam, inclusive, os resultados das crianças que vieram de diferentes níveis sociais e econômicos e constataram que, independente da sua origem social ou econômica, os alunos cuja atenção não for direcionada à decodificação das letras e seus sons, sofrem um retardo da leitura que não é desprezível e que persiste durante muitos anos, mesmo se depois de uma certa intervenção acabar por desaparecer. E neste livro que eu citei, o autor evidencia um ponto crucial e que você precisa saber sobre o desempenho das crianças que passam por uma alfabetização pelo método global ou pelo método analítico. Ao final da escolaridade, os alunos que aprenderam a ler pelo método global têm não somente um desempenho pior na leitura de palavras novas, quanto são menos rápidos e menos eficazes na compreensão textual também. Ou seja, compreendem menos, compreendem de forma pior, são menos hábeis na leitura.
Eis aqui o que refuta a ideia de que o método fônico transformaria o aluno numa máquina de soletrar, incapaz de prestar atenção ao significado que tanto dizem por aí. Que, na realidade, a decodificação e a compreensão, elas caminham lado a lado. E os alunos que sabem ler melhor as palavras e as pseudo-palavras de uma maneira isolada, sem exposição ainda a textos, são também os que compreendem melhor. E esses alunos, eles foram usualmente formados pelo quê? Método fônico de alfabetização. Então, lembrando, o ensino explícito e sistemático, a gente primeiro precisa ensinar as crianças a identificar rapidamente as letras, os seus sons, depois as sílabas e só então as palavras. E sem figuras, definitivamente. E depois disso, a criança vai usar este conhecimento para ler textos. Então, nós precisamos ter claro que aprender a identificar os sons das letras de uma maneira sistemática não é o fim em si mesmo. Não ensinamos só isso e não devemos parar por aí. É apenas um meio, é um caminho para a criança conseguir, passo a passo, aprender a decodificar as palavras, depois frases, depois textos. Por isso, você precisa aprender tudo o que puder sobre alfabetização, partindo dessas menores unidades, ou seja, partindo das letras, os seus sons, até a formação de sílabas, depois palavras, frases e textos, e o método de alfabetização que dá conta de seguir essa sistematização e oferece o ensino explícito. Lembra que eu falei que ensino o que a criança precisa, do que a criança precisa aprender? É o método fônico de alfabetização. E tem mais, eu posso ainda adicionar aos resultados de pesquisas internacionais e que foram feitas até mesmo no Brasil, os resultados das minhas próprias alunas do meu curso, que se chama Formação de Alfabetização pelo Método Fônico. Eu sou professora de professoras e eu tenho milhares de alunas seguindo o que eu recomendo exatamente sobre o ensino através do método fônico. E elas me relatam com muita frequência duas coisas. A primeira delas é o quanto a vida delas mudou a partir do momento que aprenderam como alfabetizar pelo método fônico e aprenderam do jeito certo, que elas resolveram dar uma chance, tentar outra vez. O quanto antes elas estavam desanimadas e pensando em desistir, mas que resolveram tentar de novo e tudo mudou. E que alcançaram resultados mais rápidos. E a segunda coisa que elas me relatam é o quanto a relação das crianças com a aprendizagem e com a escola mudou depois que essas crianças aprenderam a ler pelo método fônico. A leitura se tornou algo de valor para as crianças porque simplesmente aprenderam a ler direitinho. E não dando aquela falsa impressão de que leem porque estão, na verdade, vendo as pistas visuais. E não seguindo aquela leitura falsa, né? Que lê uma palavra, pula várias, porque não consegue ler todas, porque faziam antes essa tentativa de leitura global, que não leva à compreensão e desmotiva a aprendizagem. E agora, eu quero te deixar aqui uma reflexão. Diante de tantas informações, qual caminho você escolhe para alfabetizar qualquer criança? O caminho ineficiente do método global ou o caminho da alfabetização eficiente através do método fônico? Fica aqui a reflexão. Tchau, tchau.